E meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida e amada matemática. Na aula de hoje, abordaremos o capítulo 10. Findamos o capítulo anterior na última aula e hoje iniciaremos o capítulo 10. Acompanhem comigo, peguem os seus livros e abram no capítulo 10. O capítulo 10 vai tratar especificamente de polígonos, né? Vai falar especificamente de polígonos. Para nós estudarmos polígonos, primeiro nós temos que conhecer um polígono, que saber o que é um polígono. Então, um polígono é uma figura formada, é uma figura formada por linhas poligonais simples fechadas. Não entenderam nada, né? Resumindo, então um polígono é uma figura com lados e esses lados eles vão de encontro ao início do polígono com o final. Resumindo, o que são linhas poligonais simples? Para nós termos uma linha poligonal, essa linha ela tem que ser sem curva e reta, tá? Uma linha poligonal ela tem que ser sem curva e reta. Ela pode ter mudanças de direções. Porém, essas mudanças de direções vão formar ângulos nessas linhas, tá? E não curvas, tá bom? E fechada significa que o final da linha une-se ao início da linha poligonal. Por isso que um polígono é uma figura formada por linhas simples poligonais fechadas, tá? Porque os polígonos são figuras fechadas que têm lados e ângulos. Então, a definição de polígonos. Aqui, poli significa vários, né? E gono significa ângulos. Então, nós vamos ter figuras com vários ângulos. Vamos lá. Abram agora seus livros nos módulos 61 e 62. Então, essas figuras poligonais, elas estão presentes no nosso dia a dia de uma forma surpreendente, porque tudo tem uma forma poligonal. Então, nós temos a necessidade de estudarmos esse assunto porque essas figuras estão presentes no nosso dia a dia, então é preciso conhecê-las, é preciso saber as propriedades e curiosidades de cada uma delas. Se nós olharmos à nossa volta, tudo tem a forma de um polígono. É uma figura com ângulos e lados. Então, os módulos 61 e 62 vão abordar as diagonais de um polígono. Então, todo polígono que apresenta 4 ou mais lados, eles têm diagonais. Todos, sem exceção, todos os polígonos que apresentam mais de 3 lados, eles têm diagonais. Por que que o triângulo não tem diagonal? O triângulo ele não tem diagonal porque os seus 3 vértices, eles são consecutivos, tá? Eles são consecutivos. Já já nós vamos saber por que que o triângulo não tem diagonal. Então, vamos considerar esse polígono com 4 lados e vértices A, B, C e D. Então, nesse polígono, nós temos duas diagonais. O que são diagonais? Diagonais são segmentos de reta que unem um vértice a outro. Então, diagonais são segmentos de retas que unem um vértice a outro. Então, neste caso, nós temos dois segmentos de retas que unem um vértice a outro, ou seja, duas diagonais. Nós temos a diagonal DB, ou BD, tanto faz, e a diagonal AC, tá? Nós temos essas duas diagonais. Então, por definição, nós temos que a diagonal de um polígono
é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, ou seja, dois vértices que não têm um lado em comum, tá? Que não tem um lado em comum. Por que que o triângulo não tem diagonais? Porque os seus três vértices, de dois em dois, eles são consecutivos e têm um lado em comum. O triângulo, ele tem três vértices. Cada vértice é consecutivo do próximo, né? Cada vértice é consecutivo do anterior. Então, todos vão. Desculpa. Cada vértice ele vai ser consecutivo dos outros dois vértices. Eles estão ali compartilhando o mesmo lado. Então, vamos lá. Vamos ver esse pentágono aqui. Esse pentágono ele tem 5 lados e tem várias diagonais. Então, o que é interessante nós observarmos? Que à medida que nós aumentamos a quantidade de lados de um polígono, as diagonais elas aumentam consideravelmente. Ó, aqui nós já temos um pentágono, uma figura com 5 lados. Na figura anterior, nós tínhamos um quadrilátero, 4 lados, e apenas 2 diagonais. Já no pentágono, aumentou um lado, o número de diagonais aumentou consideravelmente. Nós aqui já temos 5 diagonais, né? Aumentou de duas diagonais do polígono anterior para esse polígono, aumentou-se 3 diagonais, né? Agora nós temos 5 diagonais nesse pentágono. Agora vamos observar este hexágono. Ó, aumentou mais um lado e o total de diagonais já aumentou para 9 diagonais, né? Aumentou para 9 diagonais. E o que nós devemos observar aqui? Nós devemos observar, né, que à medida que aumenta um lado do polígono, as diagonais aumentam-se consideravelmente. E por que notar isso, gente? Por que notar isso? As diagonais, elas podem ser contadas visualmente, né? Podem ser contadas com o nosso olho, manualmente ali. Vamos contar uma a uma. Só que esse método já está arcaico, já se tornou-se arcaico, porque dá muito trabalho, né? Contar cada uma dessas diagonais. E também tem a chance do erro, né? Porque as diagonais elas se misturam, se misturam, se cruzam, e as pessoas não têm a certeza que contaram corretamente. Então, gente, existe um método, através da generalização de fórmulas, que nos dá a quantidade exata de diagonais que tem em cada polígono. Para isso, basta nós observarmos a quantidade de vértices e quantidade de diagonais que saem de cada vértice, tá? Então vamos lá, gente. Ó, aqui nós temos 9 diagonais. Se fôssemos contar aqui cada uma delas, dá uma trabalheira, né? Saber quantas diagonais teriam. Fora o trabalho de traçar cada diagonal, se essas diagonais não estiverem traçadas no polígono. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos observar uma curiosidade em cada um desses polígonos, né? Através da generalização de fórmulas, vamos encontrar uma fórmula que represente o total de diagonais de cada polígono. Então, vamos observar que para a primeira figura que vimos, o quadrilátero. O quadrilátero ele tem 4 vértices e ele tem uma diagonal que sai de cada vértice. Ele tem uma diagonal saindo de cada vértice.
qual vai ser o número total de diagonais do nosso quadrilátero? Então, nós podemos multiplicar a quantidade de vértices, né, pela quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Então, 1 vezes 4, 2. 1 vezes 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora vamos para o pentágono. O pentágono tem 5 vértices e de cada vértice sai 2 diagonais. De cada vértice sai 2 diagonais. Então, 2 vezes 5 dividido por 2 vai dar 5. Ó, pessoal. Aqui nós estamos observando apenas a quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Ó. De cada vértice aqui saem 2 diagonais. Estão saindo 2 diagonais. Vamos ver agora o hexágono. O hexágono tem 6 vértices e de cada vértice do nosso hexágono saem 3 diagonais. Tá? Saem 3 diagonais. 3 vezes 6 aqui, o número total de diagonais, que dá 9. É 3 vezes 6 dividido por 2, que dá 9. Agora vamos ver como nós podemos generalizar essa forma. Ó, vamos ver essas duas observações. Primeira, o número de diagonais que saem de cada vértice é sempre 3 unidades a menos que o número de lados do polígono, né? Ó, pessoal, o número de diagonal que sai de cada vértice do nosso polígono é sempre 3 unidades a menos, tá? 3 unidades a menos. 4 vértices, uma diagonal. 5 vértices, 2 diagonais. 6 vértices, 3 diagonais. Se eu tivesse 9 vértices, eu teria 6 diagonais saindo de cada vértice, seguindo a mesma linha de raciocínio. O número de diagonais que sai de cada vértice é sempre 3 unidades a menos que o número de lados desse polígono, tá? Que o número de lados. A segunda observação é que multiplicar o número de vértices pela quantidade de diagonais que sai de cada vértice é igual ao número de diagonais do polígono duplicado, porque se nós multiplicarmos a quantidade de vértices pela quantidade de diagonais que sai de cada vértice, nós vamos ter o total de diagonais duplicado, porque nós estamos considerando os vértices que têm a mesma diagonal. Por exemplo, eu tenho a diagonal AE e a diagonal EA, tá? E a diagonal EA. Essas duas diagonais são a mesma. Então, para evitar isso, nós vamos dividir por 2, tá? Nós vamos dividir por 2. Isso aqui, gente, ó. Aqui, se eu pegar aqui e multiplicar pela quantidade de diagonais de cada vértice, o que pode acontecer? Eu multiplicar aqui pelo J, eu vou ter a diagonal JN, né? JN. Só que, se eu multiplicar, na minha multiplicação, eu estou multiplicando pelo N também. E o N já está ligado aqui no J, tá? Então, sempre eu vou ter que dividir por 2 para eliminar essa duplicidade. Então, nós chegamos à seguinte razão, né? Nós chegamos à seguinte fórmula, ao seguinte padrão. Nós temos aqui que a nossa diagonal é o número de lados, ou número de vértices, a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque vértice é vértice, lado é lado. Só que o número de lados e o número de vértices, consequentemente, serão os mesmos. Mas a quantidade total de diagonais do nosso polígono será dada pelo número de lados multiplicado pela quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Como é que nós sabemos a quantidade de diagonais que sai de cada vértice? A quantidade de diagonais que sai de cada vértice é sempre 3 unidades a menos que a quantidade de lados. Nós já temos o N representando o lado
Então, se é 3 unidades a menos que cada lado, então nós vamos colocar entre parêntese aqui, 3 unidades a menos que o lado, né? Então, n menos 3, eu estou subtraindo 3 unidades da quantidade de lados. Como nós temos que dividir por 2 para eliminar a duplicidade, tudo vai ser dividido por 2, tá? Então, o número de lados, a quantidade total de diagonais é o número de lados, vezes o número de diagonais de cada vértice, dividido por 2. Então, nós chegamos à seguinte fórmula, né? A seguinte fórmula, sendo D o número de diagonais, a quantidade de diagonais que vai ter vai obedecer a essa fórmula. As diagonais, a quantidade total de diagonais é o número de lado vezes 3 unidades a menos que cada lado, né? Vezes a quantidade de diagonais que sai de cada vértice dividido por 2. Quando eu falo quantidade de diagonais que sai de cada vértice, eu estou falando de n menos 3, porque é 3 unidades a menos que a quantidade de lados. Então, vamos para o exemplo. De forma prática, vamos considerar um polígono que tem 10 lados. Quantas diagonais vai ter esse polígono? Né? Então, vão ter, gente, esse polígono vai ter, substituindo aqui na fórmula, ó, 10, substitui aqui, no N, substitui 10, quantidade de lados é um decágono. Então, quantos lados tem um decágono? 10 lados, substitui N por 10. Só substitui apenas uma variável e calcula. Muito simples e prático. Então, 10 menos 3 vai dar 7. 10 vezes 7 vai dar 70. 70 dividido por 2 deu 35. Então, nosso número de diagonais é 35. É isso, pessoal. A aula de hoje foi essa. Façam em casa os exercícios propostos e de aplicação dos módulos 61 e 62, tá? Aguardam